É com muita alegria que o Grupo de Estudos do Sul Global realizou, neste ano de 2018, o primeiro evento Cinema e Sul Global. Nós pretendemos olhar, a partir dessa visão retratada pelas grandes telas do cinema, para temas que são importantes para o Sul Global. Então nós trabalhamos as questões migratórias, trabalhamos a construção da figura do terrorista pelo cinema, trabalhamos a questão das grandes revoltas e protestos do Sul, olhadas pelas lentes do cinema, e por fim, como o cinema retratou e como ele refletiu a ascensão da China, saindo de uma condição mais subalterna à condição de potência espacial no início do século XXI. Então esses foram os nossos desafios nesse primeiro evento Cinema e Sul Global. Esperamos que venham muitos outros e que a gente possa olhar para o Sul a partir de diversas lentes, talvez também das lentes do Sul Global, à medida que todas essas produções são importantes, muito embora nem sempre são tão acessíveis a todos nós. Então esse vai ser o nosso grande desafio. Esperamos para um próximo evento do Cinema e Sul Global. Bom, pessoal, a iniciativa do ciclo de cinema, organizada pela professora Cristina Zanella, é de extrema relevância, muito instigadora e desafiadora. E a ideia é que a gente possa trabalhar um tema central, no meu caso, as migrações, no contexto da globalização, desglobalização, à luz de algumas discussões que são feitas com base em diversos filmes. Então, a minha proposta foi selecionar 4 filmes para trazer à tona discussões teórico-conceituais e mobilizar também alguns dados empíricos para que possamos questionar, problematizar uma série de questões que são construídas e são veiculadas sobre essa temática das migrações e dos refugiados. Então, trazer uma reflexão bastante importante nos dias atuais, que é desconstruir ideias, imaginários que são disseminados e para que possamos ter um olhar mais acolhedor, mais humano, inclusive, para o migrante e para o refugiado. Então, a minha proposta foi essa, eu espero que tenha sido bastante instigante, estimulante, que faça com que todos vejam os filmes e analisem melhor, mais a fundo, essas imagens, essas construções, inclusive as falas, né? Como elas veiculam todas essas ideias e como nós podemos tensioná-las, problematizá-las a partir de uma reflexão mais aprofundada. Bom, eu acho que o objetivo da nossa aula de hoje, da nossa conversa de hoje sobre terrorismo e Sul Global, era falar justamente de 2 pontos, ou pelo menos 2 pontos e meio. O primeiro ponto é justamente a construção dessa ideia de terrorismo, né, e da figura do terrorista no cinema, a história pregressa ao 11 de setembro e depois do 11 de setembro, e depois tentar desconstruir essa visão, digamos, mainstream do que é o terrorismo, através de dois filmes, né, um documentário e um filme, que mostra as verdadeiras, digamos, razões do terrorismo e depois a evolução da guerra ao terror de 2011 para cá. Imagino que esse era o objetivo, né? Eu acho que fazendo aqui uma crítica ao meu próprio desempenho, não estou acostumado. Foi a primeira vez que eu fiz um debate no qual eu tive que recortar 4 filmes para analisar um fenômeno qualquer da área de relações internacionais. Isso é bastante incomum, normalmente é um filme e uma análise. Então eu acho que aqui um dos grandes méritos do trabalho é justamente poder fazer uma análise de grupo de obras cinematográficas, todas elas usadas como fonte primária, né, como material básico, que o professor acaba desenvolvendo. Pode ficar em algum momento, pelo próprio recorte dos filmes, ficar meio estranho, né, justamente porque você está ali fatiando uma obra artística, né, uma manifestação artística de um diretor. Mas eu acho que o nosso propósito didático aqui era superior a isso. Tomara que vocês tenham gostado. Obrigado. Eu considero muito importante essa iniciativa de discutir a questão do cinema numa perspectiva do Sul Global,
né, é uma maneira da gente abordar como são construídas as narrativas, né, que vão estruturar o entendimento da história e da realidade mundial, né, do ponto de vista do grande público, né. No cinema a gente tem uma questão política muito séria envolvida, que é o fato de que praticamente toda a indústria do cinema, né, sobretudo ao longo do século XX, esteve concentrada num pequeno grupo de países do norte, sobretudo Estados Unidos, onde se encontra Hollywood, e países da Europa, né? E entre a infinidade de temas, né, tratados por esse cinema, estão aqueles temas que envolvem a experiência colonial, a experiência do imperialismo, das relações desiguais entre países do sul e do norte, né? E essa experiência ela é retratada no cinema do ponto de vista sempre do norte, um ponto de vista eurocêntrico, né, que prioriza a civilização ocidental, né, o homem branco, e em que as experiências, a realidade, né, dos povos dominados pelos países centrais do sistema é menosprezada, né, é desumanizada em certa medida, né? Então é um viés muito forte eurocêntrico presente em quase toda essa produção cultural, né? Porém, né, tem surgido com uma intensidade cada vez maior uma contranarrativa, né, iniciativas que partem do sul, né, de resgatar o controle sobre a sua própria história, sobre a sua própria experiência e retratar isso no cinema, né? Então esses dois movimentos, o movimento histórico do cinema eurocêntrico colonial e esse contramovimento, né, temas que eu abordei aqui na minha conversa, né, aqui nesse evento tão importante. Space, the final frontier. These are the voyages of the Grupo de Estudos do Sul Global. Então, a aula de hoje, essa abertura foi para contextualizar com a nossa aula de hoje, a aula de China e Ascensão Espacial Chinesa, na qual nós fizemos uma construção que conectaram alguns elementos, que conectaram cinema, poder, espaço e China. A abordagem pretendeu seguir a trajetória desse país, que ao longo dos últimos 30 anos ascendeu da condição de sul global para o que nós podemos chamar de norte global do espaço, uma vez que Estados Unidos, Rússia e China são consideradas as três grandes potências espaciais. Então, nossa abordagem de hoje pretendeu exatamente seguir as referências audiovisuais presentes em Star Trek, presentes em Gravidade, presentes em Interestelar, presentes em Perdido em Marte, que mostram como o cinema captou essa ascensão chinesa de uma, não é nem posição periférica, é de uma não posição, uma não presença no espaço, até uma presença absolutamente central na dinâmica espacial. Então essa foi a nossa intenção da aula de hoje, a gente espera que tenham gostado. Obrigada! Oi, meu nome é Pedro Trama, eu participei aqui do curso de Cinema Sul Global oferecido pela UFABC. Eu estudo na Escola da Cidade. Eu queria deixar meu depoimento aqui, que eu achei que é de suma importância o que está sendo realizado, de pensar não só como cinema, mas um objeto de educação e alienação. Então, na medida que você se propõe a pensar o que está sendo produzido, você consegue entender as dinâmicas do sul global e como ele é representado pelo norte, que eu acho que foi frisado aqui no curso, assim como eu acho que avançou muito no que diz respeito à crítica de cinema para quem participou de fora, quem não participa do curso de RI, porque você consegue ter outras dinâmicas no filme, você consegue perceber muito além da linguagem da técnica, sim como os discursos que estão sendo empregados. Então eu acho que estou ansioso pelo segundo módulo, quando ele vier, com certeza participarei. Muito obrigado. Eu vim aqui na universidade perguntar se havia um curso aberto aos idosos. E aí eu fui
levado a um setor que me indicaram que havia algumas atividades para as pessoas de fora e me indicaram esse ciclo de debate sobre cinema que eu gostei muito e trouxe o meu amigo Mariano. Então, a informação do Celso, né, nós temos uma longa história de camaradagem, porque viemos de escola pública como professores, estamos aposentados, e esse evento de hoje, que vincula cinema e história dentro da visão de colonialismo com práticas históricas e atuais, né, achei uma coisa maravilhosa, né, sobre o comando, a batuta do nosso Igor Fusa, que é um grande explanador e mostrou a possibilidade didática de história e cinema é possível e é uma grande aula. Parabéns para vocês, parabéns para a faculdade. E queremos saber de novas realizações também. Exatamente.